Você já se perguntou quem é? Essa é talvez a pergunta mais importante em que você poderá pensar ao longo da vida. E isso é especialmente verdade se você for do signo de Leão. Mas Leão já sabe quem é, você pode pensar, pois Áries constrói a identidade para que Leão consiga saber. E isso não está errado. Só que tem um detalhe muito importante que passa batido quando falamos sobre os signos solares. É a questão do ser. E isso está muito bem dito no livro de Liz Greene, Os Astros e o Amor. O fato de ter nascido sob um determinado signo não quer dizer automaticamente que você seja aquilo. Quer apenas dizer que aí está um reservatório de potencialidades inatas em você e que elas o impulsionam para a frente. Mas por que afinal estamos falando sobre este signo? Porque a personagem de nosso perfil astrológico da vez é a atriz leonina Alison Mack, que provavelmente você conhece pelo nome de Chloe Sullivan. Lembrou dela? É aquela amiga loira do Clark Kent em Smallville. Alison Mack tem o Sol e Mercúrio em Leão, e com base nisso, poderíamos construir aquela imagem de uma pessoa alegre, criativa, centrada em si mesma e com potencial de inspirar, liderar pelo seu exemplo e desenvolver a generosidade. O legal do elemento fogo é que ele te eleva. Por isso, podemos dizer que ela veio à vida com essa tendência para ser uma pessoa para cima. Mas o motivo de eu querer trazer um vídeo sobre ela é justamente mostrar algumas coisas interessantes que ela falou numa entrevista e que, a meu ver, fazem total sentido com a energia do signo de Leão, com aspectos que são fáceis de identificar, como a necessidade de atenção, a necessidade de receber elogios, a facilidade para lidar com a exposição, uma aura que atrai pessoas e a comparação. But I knew who I was based on the reaction I got from my audience. That was how I developed an identity. Right. And so when I didn't have a reaction from an audience, I had no idea who I was. So I was constantly seeking an audience, you know? Me too. I saw the world is in a casting room. Do you know what I mean? So it was like everything was hierarchical. There was always somebody better and always somebody worse. And I needed to figure out where I landed within that hierarchy in order to feel safe. And I was so ambitious because the higher your number on the call sheet, the more validation you got, the more people wanted to see you and wanted you to be around, and the more valuable you were in my experience. My whole life, people were like, oh, you're so lovely. Oh, you're so smart. Oh, you're so nice to be around. Oh, you're so funny. Oh, you're so this. Oh, you're so that. And so everyone's expectations of me were like fantastic. You know what I mean? That's and I was like, great, I will live into that. Right. You tell me who I need to be, whether it's through a script or through your perception of me, and I will absolutely fulfill that. Então, como vocês puderam observar, ela aponta que precisava de uma audiência para que pudesse construir sua identidade. E também fala sobre o fato de gostar de receber atenção lhe motivar a ser exatamente como as pessoas esperavam ou diziam. Era como se ela fosse uma atriz o tempo todo, sem se conectar com seu verdadeiro eu. Podemos ver ela dizer que as pessoas gostavam de estar perto dela, e isso também tem relação com o planeta Vênus em Câncer e com a Lua. Pelo que a atriz conta sobre aquele que talvez tenha sido o pior momento de sua vida, sou inclinada a acreditar que ela tem uma Lua em Sagitário. Sabe por quê? Porque quando perguntaram se ela pensou em desistir de tudo, ela disse que queria saber o que viria em seguida. And I went out on the balcony and thought I could jump and this could be over. You really thought about it. Mm-hmm. But then I was like, but then I wouldn't know what happens next. And I want to know what happens next. And it'll be different tomorrow. So I need to just hang on through this because it'll be different tomorrow. Esse querer saber o amanhã e a crença de que as coisas seriam diferentes depois é muito a cara de Sagitário. Vênus em Câncer mostra uma pessoa sensível, acolhedora, que gosta de cuidar e ser cuidada. E a Lua, se for em Sagitário, mostra uma pessoa de reações espontâneas e flexíveis,
que demonstra o que sente e que, no geral, tende a ser aberta e positiva. Um tipo de pessoa que cativa e se torna agradável para estar perto. Ela tem um Júpiter em Escorpião, o que por si já é um indicativo de uma tendência a extrair muita sabedoria de situações que tocam profunda e intensamente o emocional. Uma sabedoria encontrada no silêncio e nos momentos de introspecção, o que seria algo difícil para uma leonina que precisa de exposição e atenção dos outros, que tem uma facilidade em olhar para fora. Esse Júpiter se conecta com seu Sol, representando um de seus desafios, o que pode ilustrar perfeitamente a forma de ela descrever a si mesma como uma pessoa fanática em certo momento. And I read that in prison and I went, I was a fanatic. There was like, I so deeply believed that what I was doing was righteous and good and powerful and like transformational and profound, you know, that I mean, I was living on 500 calories a day, Michael. Yeah. And I was running 5 to 6 miles every morning. Because that's what Keith wanted. Because that's what Keith wanted, you know, and working, you know, doing plays and I was sleeping 3 to 5 hours a night. So you were sick. I was so sick. But I didn't feel any of it because the fanaticism was so present. Júpiter pode trazer o exagero, e quando ele está sem harmonia com o Sol, pode ser a respeito de si mesmo, no caso de Leão, da sua importância e da importância do que se faz. Mas se você não vive numa caixa, é certo que sabe que essa atriz foi presa por coisas que ela fez enquanto membro de uma seita. E sobre isso, é interessante observar que no mapa astral da atriz, o planeta Marte está no signo de Libra. Isso significa que a atitude dela teria uma tendência a ser, de certa forma, moldada pelas pessoas com as quais ela se relacionava. Libra traz essa energia de cooperação, evitar conflitos e até mesmo alguma dificuldade para se impor. Este Marte também se conecta com Netuno em Sagitário, o que traz uma receptividade muito grande nas atitudes. Talvez em algum momento ela tenha se sentido meio perdida e foi aí que a promessa da seita ganhou poder sobre ela. And so there was just like this intense competitive edge, you know, and I mean, that was, you know, really like that longing and that emptiness was what pushed me into what ended up being the cult that I ended up kind of doing crazy life-altering things in. But Netuno traz a ilusão, e como está numa conexão nada favorável com Quirón em Touro, essa ilusão se conectou com uma dor que afetou a segurança e o alto valor dela. Então, ela foi iludida e manipulada, acreditando em uma questão filosófica e na positividade de Sagitário pela lente embaçada de Netuno. And, I mean, in Nexium, you're dealing with a person who is, I don't know what his I don't know. I wouldn't pretend to psychoanalyze Keith Raniere, but he is really good at manipulating people, as evidenced by the people that he manipulated in the cult. You know, these were not stupid people. These are not people that didn't have resources. These were intelligent, well-resourced people. And that's what I noticed too in the first episode that I was watching. Yeah, who were longing for something that he said, I can help you with. And then he gave just the right amount of help to get you to believe that you needed him to be good, to do what you wanted to do in your life, to heal yourself, to be a kind person. You invested a lot of time in this. 100%, 100%. And the return on the investment, there were positives, right? So you're like, well, this was good and I feel better here. So, okay, I'll justify doing this other thing. You know, it wasn't like it was all dark and all bad and all abusive, like out the gate. Right. It was great and then it was not great. Além disso, Marte, Júpiter e Plutão estão juntinhos. Dá para entender que a forma como ela age com as pessoas, sendo agradável, contribui para que ela cresça e obtenha poder e influência.
Do you think that need for attention and all that kind of equated into what inevitably happened? Yes, I would say less the need for attention and more the need to be great. Like I needed to be the best at whatever I was doing. But it wasn't a power thing to you. What, the attention or the greatness? The attention, the greatness, all that. I wasn't like seeking power, but I won't lie and say that power didn't feel good. Right. And I definitely feel like that's something that when you're on house arrest for 3.5 years and then you're in prison for 2 years, you spend a lot of time thinking about what happened and how you got to where you are and what you did. And, I can't say you, yo-yoed back and forth between I'm the worst human being on the planet. I'm all these awful things. I am horrible. Devastated and da-da-da-da. And then I would go back and I'd be like, well, no, I'm also like, I had good intentions here and I wanted to do this here. And I'll look at my journals and be like, I was thinking this here. So I don't think I'm horrible. And it was this dance back and forth of accountability and justification and confusion until finally you settle into, okay, I'm a human being who has dark and light. I got caught up in a really messed up situation with really powerful people who had incredible ways of manipulating people over long periods of time. And what did I do that I need to sit with in my conscience for the rest of my life so I don't do it again? Right. And what did I do that I can forgive myself for? And then with that knowledge, you move ahead, hopefully with wisdom, and try and do better on the other side. Yeah. And one of the things I definitely contend with on a regular basis is like, how did I objectify people to the point where I thought it was okay to take away their autonomy? Like how did I get to a point where that was something that I thought was okay? And how did I get to a point where I thought it was okay to feel in power of people? Right. Outra coisa que podemos observar é que no mapa dela quase não tem o elemento terra. E aqui tem uma curiosidade. Ela diz que gostava de planejar a vida, tanto que ela conseguiu se preparar para 5 anos de prisão. And you were, I don't know if you could say I was ready, but you were like preparing yourself? No, I had prepared myself for 5 years. I said, I can handle 5 years. And I'm like a planner, I'm like very part of my, like, I have to do really well in everything I do. Didn't go away just because I was on house arrest and looking at prison time. I had like, if I get sentenced to house arrest, then I will do this with my future. If I get sentenced to 1 year, then I will do this with my future. And I had planned that out up to 5 years. Creio que essa organização venha do seu nó do sul em Capricórnio. É como se ela buscasse essa estrutura de forma rígida para não se perder. E por fim temos o efeito Casa 12, que nos traz informações sobre o isolamento que vem para dissolver aspectos do ego. No livro Curso Básico de Astrologia, volume 1, você pode ver que esse setor fala de débitos espirituais, limitações e indica lugares de confinamento como prisões. Então posso imaginar que ela deva ter algo significativo dentro da Casa 12, pois através da experiência narrada no podcast, ela conta sobre preconceitos e ilusões que foram quebrados por conta de ela ter sido presa. I had the very deeply held belief that there were good people and bad people, and that bad people went to prison, and that was how we stayed safe. So if I was going to prison, that meant that under that assumption, I had to accept I'm a bad person, and I couldn't accept I'm a bad person. I just couldn't accept that as true. And so I was like, okay, then that means that there are going to be good people in there. So that's one fear that started to dispel. Yeah. But then the other fear that was very present was, am I going to have to, I'm not violent. I've never hit anybody in my life. I mean, I used to cry when I had to do stunt scenes and hit the stunt guy, like that's not my jam. And so I was like, I don't know how to fight. I don't know if there's going to be sexual things that are going to be advancements made on me that I'm not going to know what to do with. I don't know if I'm going to get taken advantage with or extorted for money. Like I just didn't know what to expect because I did have these prejudices. And none of that happened.
100% the opposite. Segundo o livro Os Astros e o Amor, de Liz Green, Leão adora fazer de si mesmo um mito, e tendo a atriz Leão como sua estrela mais brilhante, ela certamente, lá no fundo, criou seu próprio mito, assim como cada um de nós faz. Às vezes as pessoas erram querendo acertar, e esse é um dos mecanismos mais eficazes que a vida usa para ensinar suas valiosas lições. E caso você tenha sentido ao longo deste vídeo o chamado para você se conhecer um pouco mais, entender as suas potencialidades, esse pode ser um momento valioso para você fazer a leitura do seu mapa astral comigo. Tem o link do site na descrição do vídeo. Aproveite os 15% de desconto.